Você é uma dessas mulheres que já sofreu ou sofre com câncer de mama e, obviamente, com a perda da mama, né? Que é uma necessidade para o tratamento dessa doença. Ou conhece alguém que passou ou passa por uma situação como essa. Hoje eu vou dedicar esse episódio para você, para te falar um pouquinho sobre a cirurgia de reconstrução mamária. Uma cirurgia reparadora que faz parte do rol de cirurgias da cirurgia plástica e que é muito gratificante para mim e por isso eu me dediquei bastante a ela e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico, apaixonado por cirurgia plástica e também apaixonado por reconstrução mamária. E eu fiz, inclusive, depois que eu terminei a minha especialização em cirurgia plástica, fiz 1 ano de fellowship, de estágio em um hospital lá em São Paulo, chamado Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, o IBCC, só para fazer reconstruções mamárias de pacientes que tinham perdido a mama por conta do câncer. Antes de eu falar um pouquinho mais e aprofundar sobre o tema, eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal aqui embaixo, caso ainda não tenha feito, para curtir os vídeos que tenha gostado. Já foram vários vídeos anteriores e a gente tem vídeo toda semana para você ficar enriquecida sobre cirurgia plástica e para ativar o sininho aqui para ser notificada todas as vezes que a gente lançar um novo episódio a cada semana. Então, falando um pouquinho sobre as cirurgias reparadoras da mama. Lógico que a gente não faz cirurgias de reconstrução mamária simplesmente para câncer de mama. Toda cirurgia em que eu vou reparar a mama, é uma cirurgia reparadora da mama, é uma cirurgia de reconstrução mamária. Por exemplo, há mulheres ou homens inclusive, né, que tiveram toda essa perda da mama por conta de uma queimadura grave, ou por conta de um trauma grave, né, um acidente, alguma coisa assim. Ou até mesmo alguns casos em que a mama não se desenvolveu por conta de uma doença congênita, uma doença que veio lá do nascimento. Uma doença muito comum chamada síndrome de Poland, em que a pessoa não desenvolve os músculos do peitoral de um dos lados, então uma mama não desenvolve, a outra sim, e a gente então vai fazer uma cirurgia de reconstrução para reparar essa mama e trazer o máximo de simetria com a outra. Quando nós estamos falando de cirurgias reparadoras da mama, de reconstruções, a gente busca isso, simetria. Simetria, gente, não quer dizer igualdade. Eu sempre brinco e faço uma analogia e falo assim: você já viu 2 gêmeos univitelínicos? 2 irmãos gêmeos univitelínicos? Sim. Eles são exatamente iguais? Não. Assim é o nosso corpo. São 2 metades da laranja que não são iguais. Nós não temos braços iguais, pernas iguais. A gente não tem mamas naturalmente iguais. Então, quando nós vamos fazer uma cirurgia reparadora das mamas, a gente não está acreditando que elas vão ficar iguais, mas elas vão ficar muito parecidas em forma e em volume. E isso que vai trazer um ganho de autoestima e qualidade de vida gigantesco para a mulher. Naquela época que eu fiz minha especialização em reconstrução mamária em São Paulo, a gente estudava muito essa parte de estudos científicos e tinha um estudo que foi muito emblemático para mim, porque ele reproduzia muito o dia a dia que eu vivenciava com as mulheres que perdiam a mama por conta do câncer de mama. Que falava esse estudo? Falava que a mulher, o índice de insatisfação dela após retirar a mama e teoricamente tratar e curar o câncer era o mesmo de antes, quando ela tinha o câncer. Ou seja, o impacto para a mulher de perder a mama é muito grande, como se estivesse amputando o membro. Então, muitas das vezes no meu dia a dia, eu recebia mulheres que estavam mais preocupadas se elas teriam uma mama de novo do que se elas iriam curar do câncer, que obviamente era o motivo principal delas estarem ali. O mastologista iria tratar e retirar o câncer, e nós, cirurgiões plásticos, iríamos fazer a reconstrução. Mas óbvio que a gente entende que, antes de mais nada, é buscar a cura dessa doença. Mas na cabeça de muitas mulheres, isso era secundário. Isso foi me despertando um entendimento de como a mama impacta na vida da mulher, como a mama é um símbolo de feminilidade, como a mulher se sente
mutilada, amputada com a perda da mama. Isso me fez entender um segundo passo, que toda mulher, sempre que possível, deve ter a sua mama reconstruída o mais breve possível, se possível, no próprio ato de retirada do tumor com a mama. Então, hoje, para você entender e ficar tranquilizado em relação a isso, os planos de saúde são obrigados a cobrir as reconstruções de mama, tá? Quantas cirurgias forem necessárias. Não é só a primeira ou só a segunda cirurgia. Se precisar de 10 cirurgias de reparação e refinamento dessa cirurgia ao longo do tempo, sim, você pode pedi-las pelo convênio todas as vezes. E sempre que possível, nós retiramos o câncer, a equipe de mastologia, e no mesmo ato a gente já faz a reconstrução mamária. E a gente fala isso de uma reconstrução imediata. As reconstruções imediatas, então, elas exigem um pouco mais de conhecimento técnico da nossa parte, porque imagina, a gente vai acabar de ver um defeito foi criado, que não necessariamente ele é totalmente planejado, e a gente tem que se virar nos 30 para reconstruir a mama. Não tem tanto tempo de planejamento quando a paciente retira o câncer e lá na frente que ela vai reconstruir. Mas para a paciente isso é o melhor e é assim que a gente faz. Então, falando um pouquinho sobre a reconstrução da mama, o que a gente tem que entender que forma uma mama? Tem o tecido cutâneo, a pele, o mamilo, que faz parte também do tecido cutâneo, tem o próprio volume da mama, que na mama natural isso é feito pela gordura e pela glândula mamária, certo? E a parte da musculatura profunda. Na grande maioria das vezes, as cirurgias de tirar algum tumor ou reparar algum trauma, uma queimadura, elas vão lesar a parte da pele e a parte da glândula mamária. A parte da musculatura, geralmente, ela é preservada. Então, se a mulher só tirou o miolo da mama, ou seja, as glândulas mamárias, a gente chama isso de uma adenectomia, retirada da glândula, mas não trouxe perda da pele nem perda do mamilo. Então ali eu vou ter que devolver o volume. Como que a gente devolve volume em uma reconstrução mamária? Eu poderia até fazê-lo só com gordura, mas isso não é muito efetivo. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai usar uma prótese mamária. As próteses, elas podem ser próteses redondas, como essa, que a gente usa muito no nosso dia a dia para cirurgias estéticas, ou podem ser próteses anatômicas, como essa, que ela tem um formato, fala anatômico ou em gota, porque ela tem esse tipo de desenho. Ela é mais murcha no polo superior e mais volumosa no polo inferior, como é uma mama natural. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de prótese para as reconstruções mamárias. Por quê? Porque traz uma naturalidade maior e uma facilidade de simetrizar com o lado oposto. Então, se a mulher perde volume, a gente vai colocar uma prótese, muito provavelmente vamos utilizar enxertos de gordura para a gente fazer acabamento e ali a gente vai tentar ao máximo trazer uma simetria. Às vezes, a gente faz essa mama e no segundo momento a gente faz um refinamento dela e já às vezes uma redução, um aumento mamário da mama sadia para compensar e simetrizar o máximo possível. Agora, em alguns casos mais graves, além da perda da glândula mamária, acontece a perda de tecido cutâneo e do mamilo. Quando isso acontece, eu tenho que devolver pele. Então, pele não tem como ser artificial. Então, eu tenho que vir de algum lugar do corpo da mulher e doar pele. Onde geralmente nós fazemos? Na grande maioria das vezes, a gente pega pele da região das costas, junto com o músculo grande dorsal, que esse músculo parece uma asa que fica nas nossas costas. A gente cria um túnel na região da axila e aí sim coloca aqui, doando uma ilha de pele e uma cobertura muscular muito efetiva. Esse é o retalho músculo cutâneo do grande dorsal, que então vai nos oferecer cobertura. E associado a ele, nós vamos colocar uma prótese mamária. Naqueles casos em que que a mulher perdeu o mamilo, a reconstrução mamária, ela geralmente precisa de 3 etapas. Uma primeira etapa para a gente fazer esse retalho, para doar a pele e colocar uma prótese.
uma segunda etapa em que a gente pega a mama sadia e simetriza ao máximo com a mama doente, e ali a gente já pode reconstruir o mamilo, tá? E uma terceira etapa de refinamento. Como que é possível reconstruir o mamilo? Eu posso pegar a própria pele da mama da mulher e fazer uma elevação para criar o relevo do biquinho mesmo, tá? E eu posso pegar a pele da região da virilha, que é uma pele um pouco mais escurecida nessa região íntima, e criar a areola, o redondinho. Algumas mulheres preferem não fazer essa reconstrução com relevo e fazer uma tatuagem. Eu acredito que você já tenha ouvido falar de micropigmentação tridimensional para reconstrução de areola, de complexo areolo papilar. São muito bem feitas obviamente nas mãos de gente muito bem especializada, muito bem habilitada. Ao olhar fica muito parecida com o lado oposto, só que ao toque não tem relevo. Então, duas opções maravilhosas para a gente devolver o mamilo para a mulher. Isso representa tanto, porque isso impacta tanto na autoestima da mulher se olhar no espelho e ver duas mamas parecidas. A gente já cansou de ter histórias de mulheres que falam que quando tem uma mama só e a outra foi perdida, que desbalança para dormir, se incomoda, porque sempre fica pesando para um lado, desbalança para usar uma roupa, porque fica o volume de um lado, o outro fica muito vazio, às vezes tem que usar uma prótese externa, algumas mulheres mais simples acabam usando o volume como meia. Isso tudo dificulta muito o dia a dia da mulher. Então a gente trazer mamas parecidas, simétricas e que deem qualidade de vida para a paciente, isso é transformador, isso não tem preço. Nós sabemos que a cirurgia plástica, o que tem de mais belo nela é como a gente pode tocar e transformar a vida das pessoas. Isso acontece muito nas cirurgias estéticas com esse ganho de autoestima através do embelezamento. Agora, nas cirurgias reparadoras isso é ainda maior, porque realmente devolve a mulher ao ambiente sociável. Ela sente-se integrada novamente, ela sente-se livre para vestir a roupa, para ir numa praia, ela se sente livre para se relacionar com pessoas, se for o caso de alguém que não tem um relacionamento já estável. Isso muda a vida dela para sempre. Por isso a gente sempre estimula as mulheres que por algum motivo perderam a mama, e geralmente o principal motivo desse é pelo câncer de mama, que é o câncer mais comum da mulher, a buscar a sua reparação, a sua reconstrução mamária. O pós-operatório dessa cirurgia não é um pós-operatório muito longo, ele equipara quase a um pós-operatório normal de cirurgia estética da mama. Serão 15 dias de um cuidado maior, em que vai ter uma restrição da movimentação dos braços, uma restrição à atividade física, usar alguns produtos e sutiã específico. Depois de 15 dias a gente já traz uma liberdade maior de movimentação para dirigir e aí, a partir daí começar a fazer alguma atividade física. Depois, em geral, de 2 a 3 meses, a vida da mulher está completamente normal, como se fosse uma cirurgia estética em que a gente libera para fazer atividades físicas livremente a partir de 2 meses. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma cirurgia muito dolorosa. As complicações, na grande maioria das vezes, são pequenas, são complicações locais que a gente consegue resolver. E o mais importante é isso, enxergar que seja necessário 1, 2, 3 ou mais etapas de reconstrução, o mais importante é lá na frente você sentir-se bela, confortável com as suas mamas e feliz da vida com a sua autoestima restaurada. Então esse foi o episódio dedicado à reconstrução mamária. Foi uma cirurgia que eu sou muito apaixonado. As duas especializações pós-cirurgia plástica que eu fiz, uma foi em rinoplastia, outra foi em reconstrução mamária, porque eu sei quanto essa cirurgia para nós é gratificante, porque ela impacta muito na vida da mulher. E foi um prazer estar aqui com você hoje, falando um pouquinho desse assunto. Tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta aqui no próprio YouTube ou mesmo nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok. E fique ligada, sempre que toda semana a gente vai ter um novo episódio falando de algum assunto super interessante e sempre de uma maneira simples, transparente, para que você entenda e se prepare para a sua cirurgia, para realizar seu sonho. Se você, no início desse vídeo,
não se inscreveu, não esqueça de fazer isso agora, curta os nossos vídeos, ative o sininho e vem com a gente que toda semana tem conteúdo novo por aqui.